Pai. Palavra pequena, mas poderosa. Nome que traz lindas memórias. Melhor amigo, maior proteção. Seus conselhos são grandes lições. Seu carinho dá paz e conforto. Seu exemplo é inspirador. Pai, Ele nos conhece como ninguém e estará conosco até o fim. Nosso anjo na terra. Feliz Dia dos Pais, uma homenagem do Ministério Sara. Graças a Deus. Eu quero hoje falar sobre fé. Diga comigo, fé. Mais forte, fé. Interessante, eu estudando a vida de Jesus, eu percebi, Jesus ficou aqui no mundo 3 anos e meio como ministério. Ele viveu 33 anos, entrou no ministério aos 30, e aos 33 anos e mais ou menos 6 meses, 4 meses por aí, dependendo das datas, Jesus parte para a eternidade. E eu comecei a fazer uma coisa interessante. As palavras de Jesus no timeline, na timeline da sua vida. Por exemplo, Jesus, é interessante você estudar o ensino dele no timeline. Porque quando a gente lê, a gente pega o ensino, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, mas a gente não está preocupado em que fase Jesus falou aquilo, em que momento Jesus proclamou, não é, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, novo mandamento. A gente meio que perde isso. Então, eu percebendo, por exemplo, Jesus, isso é muito bom entender lá em Jerusalém. Lá quando você vai em Israel, porque você vê o lugar que Jesus pregou e o que ele falou e por que ele falou. Então, o que ele falou, aonde ele falou e por que ele falou. Porque é importante você entender a força da mensagem no ambiente e na circunstância que está inserida aquela mensagem. Não é? Uma coisa é uma mensagem. Por exemplo, as palavras de Jesus na última semana da vida dele foram fortíssimas. Fortíssimas as palavras dele. E o Evangelho de João, 1/3 do Evangelho de João, do capítulo 11, 12 para frente, é a última semana. 9 capítulos mais, né, quase da metade. 9 capítulos a uma semana. A última semana da vida tem 9 capítulos. A vida toda, 3 anos e 5 meses, tem os outros 11 capítulos. Não é incrível isso? Então, saber o que a pessoa falou, saber aonde ela falou e saber o porquê, o contexto que ela estava falando, isso faz com que a gente entenda a força da mensagem. E aí eu estou estudando muito sobre fé, a linguagem do Éden. Diga comigo, fé, a linguagem do Éden. Você está aqui, eu estou aqui também para sermos treinados no sotaque do Éden. Recuperar a nossa linguagem que tínhamos no Éden. Então é muito importante entender que todo desafio que vem na sua vida, todas as dificuldades, como a que estamos passando, né? Financeiras, pandemia, doenças, tudo isso também nos treina a linguagem do Éden, que é a linguagem da convicção, da certeza total, absoluta, sem nenhuma margem de dúvida, que não é fácil. Não é fácil viver isso. A nossa mente ela é muito fugaz. Nossa mente ela é muito levada pelas circunstâncias. Bom, no capítulo 11, do livro de Hebreus, 11 de Hebreus, nós encontramos versículo 6, uma das expressões mais importantes sobre a fé, que ele diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Essa tradução diz que procuram conhecê-lo melhor. Não, o grego aqui não é procurar conhecê-lo melhor. É necessário que aquele que se aproxima dele, a melhor tradução
desse versículo está numa tradução em inglês, que diz assim: Ele é o recompensador daqueles que diligentemente buscam por Ele. Diligentemente buscam por Ele. Diligentemente buscam por Ele. O que é buscar por Ele? É orar. Então seria diligentemente oram. Diligentemente, continuamente, não vão parar de orar. E vão orar, e vão orar. Aí eu comecei olhando esse texto lá no inglês, aí eu comecei a dar uma pensar, quando é que Jesus introduziu o conceito de fé? Jesus não prega sobre fé até lá na frente. Jesus fala a maior lição, a maior mensagem de Jesus sobre fé foi em Marcos 11, na frente de uma figueira, que ele foi buscar figos. Ali foi o maior ensino. Jesus não só falou, mas ele demonstrou secando a figueira. Até então ele não tinha falado sobre fé. E isso aconteceu lá na frente. Isso não aconteceu no início. Isso aconteceu bem mais na frente. Fé. Agora, então o que Jesus fala no início? Quando ele começou a ensinar, ele não ensinou as pessoas sobre fé. Fé está em João, no Evangelho de João, dos capítulos 14 para frente, que está nos últimos sermões de Jesus, e está em Marcos 11, na figueira. Mas até lá, o que Jesus ensinou? Ele ensinou um outro princípio, que é o princípio da oração com insistência. Eu conheço muita gente que diz assim: bispos, pastores, meu milagre não acontece porque eu não tenho fé. Eu gostaria de ter fé, mas não consigo. Não consigo ter fé. Como é que eu faço? Jesus não chegou exigindo o nível das pessoas de fé lá em cima. Não. Ele começou ensinando as pessoas a orar. Orar e a orar e a orar. Só isso. Mas é orar com insistência, diligentemente orando. É diferente diligentemente, palavra diligentemente. Vamos começar em Mateus 7. Mateus 7. Esse foi o primeiro sermão de Jesus, né? As bem-aventuranças, Mateus de 5 a 7. Ele prega isso no pé do mar da Galileia, lá no monte, sentado, né? Ele fala os discursos das bem-aventuranças. E bem no início, quando ele recruta Pedro, Tiago, quando eles estavam lavando a rede, ele faz um milagre da multiplicação dos pães. É muito interessante estudar o timeline, o que Jesus falou em cada situação, em cada momento, Então ele abre o ministério dele com as bem-aventuranças, ensinando o caráter, ser manso, ser bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado, né, os que sofrem injúria pelo meu nome, bem-aventurança. E aí no meio dessa palavra, ele fala sobre a oração. É aí que ele insere o Pai Nosso. Pai Nosso foi inserido nesse contexto, bem no iniciozinho, bem no comecinho do ministério de Jesus. Bem no começo, Jesus não deixou para o final para ensinar eles a orar. Jesus já abre logo ensinando-os a orar. João Batista não tinha ensinado-os a orar. Dos discípulos de Jesus tinha alguns que eram discípulos de João Batista, tinham sido discípulos de João Batista. Então Jesus ensina-os a orar ao Pai Nosso. E aí Jesus, nesse pacote de Mateus entre 5 e 7, Jesus forma o caráter do Pai. Jesus mostra para eles uma imagem diferente, positiva, do Deus e do Pai que nós todos temos. E aí ele ensina o Pai Nosso que estás nos céus, né? Santificado seja o teu nome. Então Jesus troca muitos conceitos que eles tinham pelas palavras, pelas orações. E aí no 7:7 ele diz assim, pega no 6, ele começa: não deis aos cães o que é santo. Eu quero que você diga amém. O que é o santo? O que são coisas santas? Todas as coisas santas são subjetivas. Não tem roupa santa, não tem sapato santo, não tem perfume santo. O que são coisas santas? São valores, são princípios, são maneiras de encarar a vida, sabedoria,
são conhecimentos. Todas as coisas santas são subjetivas, não são materiais, elas são espirituais. Então, o que ele está dizendo é: não fica jogando no chão suas pérolas. As coisas santas são tesouros que estão ocultos. E se estão ocultos, não é qualquer pessoa em qualquer momento que pode recebê-las. Não faça isso. Valorize aquilo que é o mais precioso do mundo, do universo, são as coisas santas que estão no tesouro, no baú do tesouro da sabedoria. Então Jesus diz: não deis as coisas, o que é santo aos cães. Não lanceis aos porcos vossas pérolas. Que pérolas são essas? A Bíblia fala que pedras preciosas são dons. Os dons na Bíblia são simbolizados pelas pedras preciosas. Caráter é ouro e prata e bronze. Paulo fala sobre isso. Caráter é uma outra visão bem complexa. E dons são pedras preciosas, porque pedras preciosas são os adornos dos colares, das pulseiras. Aquilo que adorna. Lúcifer, ele era vestido de pedras preciosas lá na eternidade. Em Isaías 14, Ezequiel 28, você vê isso. Ele tinha todos os dons, todas as pedras preciosas. Ele cantava muito bem, compunha muito bem, falava muito bem, ele aconselhava muito bem, ele tinha oratória perfeita, ele tinha todos os dons possíveis. Quando ele era anjo de Deus, quando ele caiu, ele perdeu tudo isso, não é? Mas, então ele diz: não jogue isso fora, para que eles não pisem, voltem e vos dilacerem. Eles vão ficar nervosos. Nem sempre as pessoas estão prontas para receber sabedoria. Sabedoria tem que ser recebida com o coração humilde. Senão a pessoa pode te agredir, pode te atacar, porque ela vai se sentir inferiorizada por você. Ao invés dela se sentir abençoada, ela vai reagir e se fecha, não é? Ao invés dela se sentir aberta e crescer, nem todo mundo está pronto para crescer, nem todo mundo está com sede de crescer. Às vezes eles estão competindo contigo, e quando vem aquilo que sai da sua vida, eles reagem e podem se tornar agressivos. E você vai perder um amigo, vai perder uma amiga, vai ter uma porta fechada. Por quê? Porque você falou demais, falou mais do que convém naquele momento, naquela situação. Não basta ser sábio no que fala, tem que ser sábio quando fala e como fala. Amém? Tem muita gente que é sábio no conteúdo, mas não basta ser sábio no conteúdo. Tem que ser sábio no conteúdo, tem que ser sábio na maneira de falar e quando falar. Ver se o coração está pronto para receber. Senão eles vão despedaçar o que você está dando. Não concordo contigo. Não acho que é assim. Não, mas tem aquilo. Quer dizer, distorce tudo e perdeu o ambiente, perdeu a oportunidade. Aí entra no 7. E aí Jesus diz assim, olha, ele emenda o conceito. Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui Jesus coloca um princípio fantástico. Se você quer ganhar alguém, primeiro, prepare o ambiente espiritual daquela pessoa, para aquela pessoa receber. Prepare o ambiente espiritual. E aí ele diz: pedi, dar-se-vos-á. Tudo que você pedir, conversão daquela pessoa que te resiste. Antes de pregar para ela, ore por ela. Ore. E Deus vai preparar o coração dela na hora certa para você chegar com a palavra, para você chegar com a semente. E aí Jesus faz uma afirmativa maravilhosa: pedi, dar-se-vos-á. É seguro, é firme, é certo, não tem margem de dúvida. Pedi. A gente pede através de quê? Oração. O caminho da petição é oração. Quando você ora, você está pedindo. Pedi e dar-se-vos-á, né? Pedi. Aqui ele não falou de fé. Ele não está falando de fé, ele está falando de quê? Apenas do fato de continuar pedindo. Buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Perceba que tem 3 territórios, tem 3 situações. Primeiro, pedir. Pedir é a coisa mais simples. Você pede sentado, você pede em pé, você pede andando, aonde você está, você pede.
Pedir não demanda nada, demanda apenas um ato da sua vontade, uma sincronização da sua mente com a sua vontade. Pronto, você já pediu. Pede e pede. Aí ele muda, ele diz: buscai. Buscar não, buscar você precisa sair do seu lugar. Buscar você precisa botar energia para procurar. Quem busca, procura. Ninguém procura sentado, ninguém procura inerte. Quando você procura, porque você vai, né? Hoje na internet ainda pode fazer um Google aqui, puxar ali, mas nem sempre. Você vai ter que se levantar, né? A maior parte das coisas que a gente busca não estão na internet, pelo menos que eu busco, né? São coisas que não estão lá, né? Coisas que eu quero saber, sabedoria, conhecimento de Deus, revelação na palavra. Isso não existe na internet. Então eu tenho que ir, né, para a palavra, eu tenho que ir para o original, no hebraico, no grego. Eu tenho que buscar. Quando você buscar quer dizer, você vai botar energia. Buscar quer dizer que se perdeu. Está lá, mas está perdido. Está lá, mas não está disponível. Está por ali, mas não está acessível a você. Pedir, está lá, está fácil. Buscar está mais complicado. E bater é porque está do outro lado. Quando bate é porque tem uma porta e tem uma região do lado de lá. Quero te dar uma palavra. Jesus começa mostrando para os discípulos uma certeza: quando tudo que você pedir, você vai receber, vai ser dado. Tudo que você buscar, pode demorar, mas você vai achar. Tudo que você bater, vai ser aberto e você vai entrar num novo território. Então, antes de falar sobre fé, Jesus preocupou-se em formar na mente dos discípulos a segurança de como funciona o mundo espiritual, de como o mundo espiritual se organiza, a certeza: nós vamos conseguir. O que você está pedindo? O que você está orando? O que você está buscando? O que você está batendo? Eu estou aqui para te dizer hoje, em nome de Jesus, isso será liberado na sua vida mais cedo do que você está pensando. Mas vai ser liberado. Vai ser liberado. Lucas 18, para fechar, Lucas 18, de 1 a 7. Só a introdução já demora muito, né? O assunto não é tão fácil. Lucas 18, de 1 a 7. Aqui Jesus faz uma outra lição, embora esteja lá no capítulo 18 de Lucas, mas na frente. Mas esse sermão foi pregado mais no início do ministério de Jesus. E aí ele diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o que, gente? Não está pedindo fé, está pedindo oração. Não está pedindo para você: eu não tenho fé, eu não tenho uma fé de Elias que mandou chover e parou a chuva. Eu tenho dificuldade. Jesus não falou isso. Jesus falou: orar sempre e não desfalecer, não desanimar, não entregar os pontos. Por isso que ele fala: busca, pede, busca e bate. São 3 regiões, 3 diferentes níveis onde no mundo espiritual, onde as coisas são perdidas, onde as coisas estão alocadas nas regiões celestiais. Tem coisas facinhas que você pede e vem. Tem coisas mais complexas que você tem que buscar, fazer 7 semanas, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tem maldições que vai ser mais difícil você buscar a bênção, porque tem maldições trancando, né? E tem coisas que estão no outro território, onde você não teve acesso. Você vai ter que bater e abrir aquela porta. É mais complexo do que buscar, mais complexo do que pedir. Agora, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e não desmorecer. Quer dizer, uma pessoa que não tem toda a fé, mas tem decisão, isso vai acontecer. Deus é fiel comigo, está de acordo com a palavra, está escrito na Bíblia, e eu não vou abrir mão, eu não aceito. Já basta, já tem garantia. Próximo versículo 2. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra meu adversário. Por algum tempo não a quis atender. Depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Fale comigo: justiça
A palavra aqui é um pouquinho mais pesado do que justiça, é atendimento aos seus escolhidos. Porque o juiz não tinha uma causa injusta da mulher, não tinha. Aliás, Jesus chama ele de iníquo, mas ele aparentemente não tem iniquidade. Aparentemente ele só é procrastinador. Ele não julgou o caso da mulher. A gente não vê nenhuma face dele mostrando uma iniquidade. Não tem. Ele é uma pessoa prepotente, arrogante, mas não necessariamente, não é? Pode ser que tinha outros processos para atender, outras situações. Mas Jesus mostra isso aqui, dizendo assim: Deus não fará atendimento aos seus escolhidos, que agora olha a chave, que a Ele clama dia e noite. Clama, essa é a diligência. Clama a Deus. Quem tem uma causa, quem tem uma visão, quem está buscando um novo segundo semestre, quem está buscando uma reconstrução, quem está buscando alguma coisa diante de Deus, diga amém, Jesus. Então diga comigo: não vou esmorecer, vou buscar de dia e de noite, embora pareça demorado em atendê-los. Pode parecer demorado, mas Deus não vai falhar contigo. Não vai. Pode parecer demorado, mas Deus não vai falhar. Ele não pede fé, nem em Mateus 7, nem Lucas 18. Ele não está solicitando. Também você não creu? Também você não liberou sua fé? Não, ele não pede fé. Ele pede foco. Ele pede insistência, diligência. Ele pede compromisso. Ele pede que você entenda o caráter de Deus e decida buscar nos céus o que você precisa, e você irá recebê-lo. Basta. Para fechar, bispos e pastores, acredite, quando Jesus bota fé, o caldo engrossa, ó. Como assim, bispo? Quando ele põe o conceito de fé em João 14, 12, 14 em diante, aí ele entra com maiores obras fareis. Maiores obras. Jesus não pediu fé para a resposta de oração. Jesus não pediu fé para que nós pudéssemos ter as coisas que você está orando, seus sonhos, suas metas. Jesus não pediu fé para isso. Jesus pediu consistência, segurança, firmeza. Jesus pediu diligência, oração. É isso que Jesus pediu. Fé. Quando ele põe fé, ele muda o tom. Maiores obras. Misericórdia. Quem vai fazer maiores obras do que ele? Como? Mas ele falou. Quando ele põe fé, ele muda o tom completamente. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é orar. E continuar orando. E orar, e continuar orando. E orar, continuar orando, até Deus responder. Perguntaram para os grande evangelista inglês do século XVIII. Ele tinha que pagar contas enormes do ministério. Ele tinha muitos orfanatos. O orçamento deles era 1 milhão de libras por mês, e eles não tinham recursos, pobres demais naquela época, naquela situação. E perguntaram: como é que você faz? Ele falou: eu oro. E se Deus não te responder, eu continuo orando. E se Deus não responder depois, continuo orando. Aí o menino ficou perturbando ele e falou: garoto, deixa eu explicar. Eu só paro de orar na hora que a resposta estiver na minha mão. Eu não paro de orar. Eu não começo uma visão, um trabalho e paro pela metade. Eu vou orar até meu milagre acontecer. Ponto final. Ponto final. Que assim seja você. Quero ouvir um amém. Que assim sejam seus sonhos. Que assim sejam suas batalhas. Que assim seja a igreja do Senhor Jesus desses dias. Que assim seja o povo de Deus em 2021. Nós decidimos as grandes guerras em oração. Até no aspecto político. Nós temos visões, nós temos compromisso, nós temos aliança com Deus, nós temos anseios. Vamos orar, cobrir o nosso presidente, vamos cobrir, não é, o governo, para que o Brasil realmente seja um país grande, não é, diferente, que Deus faça algo fantástico. Mas se vence as batalhas pela oração.
Este mesmo homem tinha um orfanato, eu já encerro com isso, no coração de Londres. E quando começou a Segunda Guerra Mundial e as bombas, bombardeio alemão sobre Londres, né? Bomba pegava à direita, bomba pegava à esquerda, nenhuma bomba pegou lá, foi aonde eles estavam. E tornou-se um consenso que quem virou a Segunda Guerra Mundial, Hitler tomou uma decisão muito infeliz, quem estuda história sabe. Ele recuou a frota de aviões. Porque ele achou que a Inglaterra estava com um grande acervo, e não estava. Foi um erro estratégico. E sabe quem fez aquele erro estratégico? Os joelhos daquele homem de Deus. A própria rainha da época chamou e o condecorou, porque ela disse: eu sei que quem mudou a estratégia para esta guerra foram as suas orações. Eles faziam um culto ao meio-dia, todos os dias, só de oração. E isso mudou a história da Inglaterra. E a oração vai continuar mudando a história dos povos. A oração vai continuar mudando a história das nações. A oração vai continuar mudando a história das famílias. Mulher, mãe, você pode fazer pouco, mas você pode fazer muito na oração. Você pode influenciar pouco, às vezes seu poder é quase nada. É pequeno na terra, mas no céu, no quarto de guerra, mulher, você é valente, você é gigante. Na oração, no jejum, não tem limite para o que você possa fazer. Jesus não pediu fé, Jesus pediu disposição, decisão de oração. E você receberá, e nós receberemos. Só isso. Levanta a sua mão e diga: obrigado, Senhor, me ajuda a ser esse intercessor, esta intercessora para este semestre, para este ano. Me ajuda, me reveste de força, me reveste de poder para orar. Eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater. Eu vou, Senhor, clamar até que a minha causa seja decidida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.